Canal NN Play no YouTube ou no aplicativo NN Play, disponível na Apple Store e Play Store. Baixe agora mesmo. Sua manhã com mais informação. Comando 91. É hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. São 7h45 e está começando o Jogo Rápido desta sexta-feira em horário excepcional para trazer mais informações para você que está acompanhando a Rádio NN FM e também o NN Play pelo YouTube, trazendo primeiro as informações do ASA. O ASA voltará a trabalhar hoje, sexta-feira, aliás, na parte da tarde. À tarde, no treino técnico-tático, o treino está marcado inclusive para Taquarana. Mas devido às chuvas pode haver alteração no local, ou seja, pode ser em Taquarana ou pode acontecer no CT Noel Alves, por conta dessas chuvas que estão caindo aqui em Arapiraca e na região. Amanhã, mais um período de descanso pela manhã e também um treino técnico-tático no estádio Coraci da Mata Fonseca. Domingão, folga para todo mundo, porque a partir de hoje, já é visando o jogo de sábado, encurtando inclusive esse período de preparação da equipe do ASA, mas eu volto a falar do ASA já em forma de comentário para também trazer o meu ponto de vista sobre o que Rodrigo Fonseca deve fazer, porque ele já deve estar trabalhando com a equipe que deve iniciar o jogo contra a equipe do Sergipe. E nós vamos direto agora a Maceió, falar com Viderlan Araújo, o canhão do rádio e da internet, trazendo também seu comentário desta sexta-feira. Sextou e acredito que em Maceió com chuva também. Bom dia, Viderlan. Olá, amigos da NN, um grande abraço, um ótimo dia para todo mundo. Estamos de volta aqui na programação. O CRB fará sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro e a grande expectativa e dúvidas também que o torcedor tem é se o time vai dar liga para poder alcançar o acesso para a primeira divisão. Ora, mas Viderlan, a competição nem começou e você já está falando nessa questão de acesso, mas é porque o torcedor do CRB já tem construído ao longo das temporadas que já se passaram essa ansiedade, uma expectativa muito grande para que o clube possa ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo tempo que o CRB tem e nessa cronologia em termos de participações na Série B, já é o momento do CRB montar um projeto ambicioso e tentar, mesmo entendendo o grau de dificuldade da Série B, buscar um acesso para a primeira divisão do futebol nacional. É impossível isso acontecer? Claro que não. Todos nós sabemos que existem favoritos para poder alcançar esse acesso. O América Mineiro, o Santos, são times que vêm muito fortes para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu diria que o CRB hoje se encontra com a montagem do elenco, tendo as peças que tem no grupo, com um técnico competente e com os resultados nesse primeiro semestre, o CRB se encontra num grupo intermediário de equipes que não são candidatas ao rebaixamento, mas também não são equipes que têm o favoritismo para alcançar o acesso para a Série A. É um time que vai ficar num bloco intermediário, pelo menos para esse início de competição. Um empate pode ser considerado um bom resultado contra o Novo Horizontino neste início de competição? Para mim pelo fato de jogar fora de casa e pela maneira do entendimento que o CRB vai ter na competição. Mas tudo isso nós só vamos saber com bola rolando. Isso é claro, tudo no campo da especulação, no campo da teoria, no campo daquilo que a gente imagina que a competição vai ser. Mas dentro de campo é o que nós vamos ver, o parâmetro dessa competição, com o CRB entrando em campo nessa primeira partida, nesse primeiro desafio, fora de seus domínios, longe de seu torcedor, na casa do adversário. Nós vamos continuar acompanhando tudo isso e trazer à noite, em nossa participação no Futebol Show, toda a projeção desse time do técnico Daniel Paulista para o primeiro desafio na Série B contra o Novo Horizontino, neste finalzinho de semana, aqui na programação da NN. São 7h49, continuando, dando sequência ao jogo rápido desta sexta-feira. Antes de falar do ASA, deixa eu trazer informações do CSE, inclusive o CSE que também estreia no Brasileirão da Série D no próximo fim de semana não, neste fim de semana, no próximo, dia 27 também, acredito que aconteça o jogo contra a equipe do Retrô. Dos alagoanos em suas séries, em seus campeonatos, o CSE é o único que vai estrear em casa, porque o CSA enfrenta
o Ipiranga fora de casa pela Série C. Hoje, o CRB enfrenta o Novo Horizontino pela Série B e o Asa também pela Série D enfrenta o Sergipe. Então é o único alagoano em suas séries, em seus campeonatos, seus respectivos campeonatos que vai estrear em casa. E aí a gente vai trazendo informações também, até porque o CSE é um dos nossos representantes de Alagoas no Campeonato Brasileiro da Série D. Deixa eu trazer informações aqui do CSE. O CSE vai fazer um jogo-treino amanhã, um amistoso amanhã, dia 20, sábado, no estádio Juca Sampaio, às 15h30, contra uma equipe do futebol amador lá de Craíbas, o time do Bom de Bola. O CSE vai enfrentar e aí vai servir para o técnico Gelson Marcelino, que tem apenas 2 dias de trabalho, observar alguns jogadores, fazer algumas avaliações. E falando em em jogadores, em atletas, o CSE contratou 6 jogadores para esse Brasileirão da Série D, após ter dispensado pelo menos 6 atletas também. Foram eles: o goleiro Diogo, que estava no Penedense, foi destaque inclusive do Penedense no Campeonato Alagoano e também na Copa Alagoas. Trabalhou com o Jaelson já esse ano, então está contratado pelo CSE, já trabalhou inclusive ontem. O Myron, zagueiro do Muricy, que já está trabalhando também com o elenco. O João Felipe, também do Muricy, que é um baita de um volante. O CSE consegue contratar o jogador para fortalecer a equipe. Tem também o Romarinho, meio atacante, que estava no Asa, o Reninha, que estava no Itabuna, e o Gabriel Mancha, que estava no Coruripe. O CSE fez aí um mapeamento do futebol alagoano. O Gabriel Mancha fez um campeonato alagoano muito bom pela equipe do Coruripe e também na Copa Alagoas. Inclusive, muita gente dizia que o Tiaguinho, por exemplo, que foi contratado pelo Asa, foi o destaque do Coruripe. Para mim, não. Para mim foi o Gabriel. Eu vi o Gabriel jogar e fiz alguns jogos do Coruripe. Ele era o cara mais diferente da equipe do Coruripe. Um atacante que joga pelo lado, joga pela beirada. Então, certamente vai ajudar muito a equipe do CSE. Foram contratações, pelo menos em meu ponto de vista, pontuais para deixar o time do CSE ainda mais competitivo. Porque o elenco é bom. O grupo do CSE é bom. O que falta para o CSE é parar com interferências externas. E aí a gente já sabe, vocês já sabem do que eu estou falando. E deixar Jaelson Marcelino trabalhar. Porque assim, com o grupo que o CSE tem, com a qualidade que os jogadores do CSE têm, certamente ele pode fazer uma Série D muito digna e competir em forma de competitividade. E falando agora do Asa, o Asa entra nessa última semana de preparação. Esses treinos, inclusive, com o campo de 11, como a gente chama no futebol, o campo normal, sem ser o reduzido, como é no CT Noel Alves, servirá para o técnico Rodrigo Fonseca colocar em campo aquele time que ele imagina, o que ele já tem a ideia de iniciar o Brasileirão da Série D. E fica justamente aquela dúvida que nós estamos trazendo, debatendo também, especialmente no Futebol Show. Jogadores que chegaram já vão chegar como titular? Como é que o Rodrigo Fonseca vai montar essa equipe para o jogo contra o Sergipe? Eu acredito que haja manutenção do que foi feito no Campeonato Alagoano, onde o Asa chegou à final com méritos. Eu repito sempre, não tem como chegar em finais de campeonato por sorte, por acaso, por cair de paraquedas. Chegar em uma final de campeonato é sempre difícil. E o Asa não caiu de paraquedas na final. Foi um time muito competitivo, evoluiu no campeonato quando deveria evoluir, chegou à final contra a equipe do CRB. E é por isso que eu tenho uma dúvida quanto a pelo menos um jogador que chegou com o status de titular. É óbvio que nenhum atleta ele chega no contrato que tem no contrato lá, ó, você vai ser titular, ou esse aqui vai ser titular, porque ele vai ganhar a sua titularidade com o desempenho do dia a dia, com a performance nos jogos. E esse atleta que eu tô falando é o Léo Cereja. O Léo Cereja é o armador, camisa 10, que o Asa procura há algum tempo. Só que ele tem que demonstrar que precisa ser titular e que deve ser titular no dia a dia, mas o status dele, pelo menos em meu ponto de vista, é de titular. E o outro que é o Ítalo Rogério, que eu acho que esse aí vai ser titular na defesa do Asa, por ser um zagueiro esquerdo, por melhorar a dinâmica de movimentação das construções das jogadas, por ter a perna esquerda como predominante, e aí ajuda também nessa velocidade do jogo do Asa. Mas em termos de mudança para esse jogo, pelo menos em meu ponto de vista, eu acredito que o Rodrigo Fonseca ele deve manter os 3 volantes, com Colina, Aleph e o Wesley, tendo o Didira como centralizado ali como o armador, o articulador da equipe, e o Kellyton pelo lado direito aberto. Se ele mudar para colocar o Léo Cereja, é óbvio que hoje a equipe do Asa tem um padrão.
tem um perfil de jogo, através do modelo adotado pelo Rodrigo Fonseca. E há algum tempo o Asa não tinha isso. Uma peça só, e aí explicando para o torcedor, uma peça só, ela não muda a estrutura tática, mas muda a configuração tática. E explicando rapidão para vocês, se o Léo Cereja entra, vai ter que ter deslocamento de jogadores de posição. Por exemplo, se ele entra, ele vai jogar centralizado, o Didira vai ter que ser o jogador mais aberto pela esquerda, aí o Aleph vai ter que fazer a função de primeiro volante para o Wesley, por exemplo, seu segundo. Então, a estrutura tática, ela se mantém. A configuração na movimentação dessa dinâmica que muda. E é aí a minha dúvida, se o Rodrigo Fonseca vai para esse primeiro jogo contra o Sergipe fazer isso. Eu acredito que não, mas aí é a escolha, ou será a escolha do técnico, que já deve estar trabalhando, já deve estar ajustando, inclusive hoje já deve colocar em campo no treinamento essa equipe que ele imagina ser a titular, que deve iniciar esse Brasileirão da Série D. Mas tem uma semana aí para ajustes, para avaliações e entender o que ele vai colocar em termos de ideias e conceitos para esse jogo contra a equipe do Sergipe. Eu acredito que vai ser a manutenção do que teve no Brasileirão, não, no Campeonato Alagoano. Mas aí a gente vai esperar para ver o que acontece e discutindo, debatendo durante especialmente o Futebol Show. E agora, continuando com o jogo rápido de hoje, desta sexta-feira, vamos ao giro do placar esportivo com Marco Aurélio, porque fim de semana tem estreias de alagoanos em suas respectivas séries. Com vocês, Marco Aurélio. Bom dia, André, a todos os amigos aqui da NNFM, também a você que acompanha o Comando 91 no YouTube, no NN Play, chegando com as informações do giro do placar esportivo aqui dentro do seu jogo rápido, falando sobre essa agenda de jogos aí desse final de semana. Como disse o André aí, tem Série C, Campeonato Brasileiro começando, Série B. E antes de começar a falar dos jogos daqui da Série B, falar que ontem teve mais um jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogo que aconteceu lá no estádio Newton Santos, no Engenhão. Botafogo vencendo o Atlético Goianiense por 1-0. Lembrando que ainda essa rodada será finalizada com o jogo Cuiabá e Vitória da Bahia, jogo que ainda vai ser marcado pela CBF por conta da participação da semifinal da Copa Verde do Cuiabá. Agora sim, falando sobre os jogos da Série B desse final de semana, tem bola rolando aí na Série B, inclusive com o jogo já hoje, né? O Clube de Regatas Brasil fazendo a sua estreia hoje. Vamos então aos jogos dessa primeira rodada da Série B. Hoje às 19 horas, lá no estádio Santa Cruz, tem o Botafogo de São Paulo enfrentando o América Mineiro. No estádio Jorge Ismael, tem o Novo Horizontino enfrentando o CRB, com transmissão aqui do NN Play. E às 21 horas, no estádio Germano Gruger, o Operário do Paraná enfrenta a equipe do Avaí. Amanhã, dando sequência à primeira rodada da Série B, às 3h30 da tarde, lá na Arena Condá, em Chapecó, tem Chapecoense e Ituano. Também amanhã, às 4h30 da tarde, tem estreia do Santos. Santos que está na Série B, lá na Vila Belmiro, o Santos encara a equipe do Paysandu. Também amanhã, às 5 da tarde, lá na Arena da Amazônia, mais um time que está estreando na Série B. O Amazonas vai enfrentar a equipe do Sport. Às 18 horas, na Arena Castelão, tem Ceará e Goiás. No mês, aí já no domingo, né, tem a sequência da rodada. Lá em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Curitiba às 18 horas no domingo. Na segunda-feira tem já um grande jogo também, o Vila Nova de Goiás enfrentando Guarani na segunda-feira às 21 horas. E na terça-feira, fechando a rodada, lá no estádio Gigante das Avenidas, o Brusque enfrenta a equipe do Mirassol. São jogos então aí da primeira rodada da Série B. Também tem bola rolando nesse final de semana pela Série C. Jogos da Série C do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, inclusive, né, com a estreia do CSA. O CSA que joga nesse final de semana vai enfrentar a equipe aí do Ipiranga, jogo que vai acontecer lá na cidade de Erechim. Vamos então aos jogos aqui da Série C do Campeonato Brasileiro, primeira rodada já nesse final de semana. Jogos de amanhã, sábado. Amanhã tem o Tombense enfrentando o São José, 5 da tarde. No Bainão, também 5 da tarde, lá em Belém, tem o Clube do Remo enfrentando o Vila Nova. No estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 19h30 amanhã, tem Caxias e Atlético lá de Minas. Também amanhã, às 19h30, tem a estreia do CSA no estádio Colosso da Lagoa, Ipiranga e CSA. No domingo, às 4h30 da tarde, no estádio dos Aflitos, tem Náutico e São Bernardo, lá de São Paulo. Também domingo, às 4h30 da tarde, o Figueirense enfrenta a equipe do Ferroviário do Ceará, jogo lá no estádio Orlando Scarpelli.
Também domingo, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza, tem Floresta e Botafogo da Paraíba. Na segunda-feira, dando sequência à primeira rodada da Série C, em Aracaju, na Arena Batistão, tem Confiança em Londrina às 20 horas. No mesmo horário, também na segunda-feira, lá na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, tem a Ferroviária enfrentando o ABC. E na quarta-feira da próxima semana, fechando a rodada no estádio Aníbal Toledo, tem uma Aparecidense enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Jogos então aí da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora falando sobre, também tem bola rolando aí a Série A nesse final de semana, terceira rodada já, inclusive abertura da terceira rodada nesse final de semana, inclusive com alguns clássicos, né? Começando aqui com o jogo lá na Arena, no Maracanã, Fluminense e Vasco da Gama, às 4 da tarde amanhã, com transmissão aqui do NN Play. Na Arena do Grêmio, também às 18h30, tem Grêmio e Cuiabá. Amanhã também tem o Red Bull Bragantino enfrentando o Corinthians, lá no estádio Nadir Bichedi, outro clássico paulista, né? Também amanhã tem o Atlético Mineiro enfrentando o Cruzeiro lá na Arena MRV, é mais um clássico aí, amanhã às 21 horas. No domingo, às 4 da tarde, outro clássico, lá no Barradão, tem Vitória e Bahia. Também domingo, às 16 horas, na Arena Allianz Parque, tem Palmeiras e Flamengo. Também domingo, às 4 da tarde, tem o Atlético Paranaense enfrentando o Internacional. Às 18h30, domingo também no Engenhão, tem Botafogo e Juventude. E para fechar aqui a rodada também dos jogos aí desse final de semana, às 18h30, lá no estádio Antônio Ascioli, tem o Atlético Goianiense enfrentando o São Paulo. Aí, jogos aí da terceira rodada do Brasileirão. Lembrando que ainda para fechar essa terceira rodada, jogo entre Criciúma e Fortaleza, que vai ser agendado por conta que o Fortaleza joga amanhã às 19h30 pela Copa do Nordeste, vai enfrentar o Altos do Piauí pelas quartas de finais. Então são jogos aí desse final de semana, destacando aí a estreia o início da Série B e também a Série C do Campeonato Brasileiro, André. Muito bem, Marcão, são 8h01. Com estas informações, encerramos o jogo rápido de hoje e voltaremos a falar de futebol a partir das 19 horas. Então coloque aí no sininho, porque vai apitar no seu telefone quando começar o Futebol Show mais tarde. Para você não perder nada de informações do futebol alagoano, porque nesse fim de semana tem estreia tanto do CRB quanto do CSA e outras informações também. E lógico, o meu Vascão da Massa, que entra em campo contra o Fluminense. Eu vim de preto justamente por isso. Vascão da Massa. Tamo junto. Bom dia. Jogo rápido. De volta a qualquer momento na programação.